Bem-vindos a esse vídeo. Na realidade, esse conteúdo é um pouco diferente do que a gente está acostumado a fazer. Ele foi inspirado, como talvez você tenha observado aí pela vinheta de introdução, naquilo que alguns autores chamam de escola do absurdo da administração, que inclui aí Lei de Parkinson, Princípio de Peter, Lei de Murphy e tantos outros. E talvez você conheça, e para quem não conhece, fica aqui o convite. Desde 1999, quando a TSG iniciou a oferta dos seus cursos de formação de auditores líderes de sistemas de gestão com reconhecimento formal, nós criamos hoje o que seria até um grupo econômico fictício, que fica em um município também fictício chamado Carinhoso, no interior do Rio Grande do Sul. E esse grupo, então, é onde nós realizamos as simulações de auditorias ou até de outras atividades. O nome deste conjunto, dessa holding, é Organizações Malta, e ela possui diversas empresas dentro desse guarda-chuva. Como eu disse, então, isso aí começou a iniciar em 1999 com diversos personagens, e nós já implementamos duas mudanças bastante significativas nas organizações Malta. Uma foi no ano de 2010, 11 anos, portanto, de nós termos iniciado as operações dessas organizações, com o falecimento do seu fundador e a sucessão, portanto, na presidência da empresa, e outra ao final de 2021, quando houve a aposentadoria do responsável pelo seu sistema de gestão, que era o Derli Pereira. Muito bem, mas além disso, nós também, quando completamos aí por volta de 20 anos da oferta ou da existência das organizações Malta, nós fizemos um pequeno compêndio, uma pequena síntese de 20 princípios daquilo que eles consideram lá no seu modelo como um processo ágil de ações corretivas provisórias e permanentes. Como você está percebendo, aliás, já deve ter percebido, aqui a gente tem aí um enorme teor de ironia. As organizações Malta, pelo menos até o final de 2021, não eram exatamente um belo exemplo de como se gerenciar, como se aplicar um sistema de gestão. Mas então o que nós gostaríamos de apresentar para você, até para que você também tenha uma fonte, talvez com um pouco mais de humor, para convencer ou para mostrar para os seus colegas algumas abordagens, talvez que não sejam as melhores possíveis, as mais adequadas, e que isso sirva de exemplo como contra-exemplo do que nós não devemos ou que nós não deveríamos fazer em termos de ações corretivas. Então vamos lá, vamos apresentar rapidamente para você os 20 princípios das organizações Malta, que eles chamam de PACP, Processo Ágil de Ações Corretivas Provisórias e Permanentes. O primeiro deles é fortemente inspirado no Facebook, hoje Meta, que é aquele chamado feito é melhor que perfeito. Então, nas organizações Malta, eles acreditam fortemente que o que você precisa fazer quando aparece uma não conformidade é fazer alguma coisa. Não precisa pensar muito e, por definição, a primeira coisa que você fizer, vejam, a primeira coisa que você fizer é a melhor solução possível para eliminar de vez essa não conformidade. O segundo, também bastante interessante, é o PACP tem foco. Ou seja, você só precisa tratar uma não conformidade na hora que ela é registrada. E as não conformidades só são registradas quando elas aparecem. Portanto, enquanto elas nem aparecerem nem forem registradas, você não precisa fazer absolutamente nada. É mais ou menos aquela música do Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar. O terceiro é um que eu pessoalmente aprecio, é a chamada máxima do imperativo funcional. Ou seja, se alguma ação que você tomou funciona, por definição ela foi eficaz e ela efetivamente eliminou as causas da não conformidade que você estava tratando.
Quarto, também bastante curioso, para vocês terem uma ideia do que pode ser uma abordagem totalmente inadequada, diz respeito aos requisitos de competência para que se possa operar, aplicar o PACP. Nenhum requisito de competência específico é necessário, inclusive pode ser feito por pessoas que nem conheçam o processo onde ocorreu a não conformidade. Alguma coisa do tipo, qualquer um é capaz de definir e implementar a ação. Se você lembrar, inclusive, do primeiro princípio, quando ela dizia que ele é intuitivo e nem precisa pensar muito, faz todo sentido. O quinto é quase uma heresia, mas vamos lá, uma vez mais, é uma crença das organizações Malta. Ela diz o seguinte: o PACP é atemporal. Então, ferramentas tradicionais como brainstorming, Ishikawa, Pareto, histograma, etc., isso aí tudo, na lógica das organizações Malta, seriam modismos. O PACP, ao contrário, é usado por aqueles que efetivamente querem aplicar soluções robustas e eficazes. O sexto também é um que eu aprecio, eles chamam de documentação espartana. Registros, atualização de documentos, etc. Isso aí é coisa para os fracos ou para quem utiliza alguma daquelas ferramentas ultrapassadas. O sétimo é bastante curioso também, ele diz o seguinte: o PACP é absoluto. Segundo as organizações Malta, tempo e custo são absolutos, eficácia e eficiência são relativos. Então o seu foco deve ser tempo. Priorize o tempo, priorize o menor tempo possível. Aliás, nem precisa priorizar, faça. Lembre-se lá do primeiro princípio. É basicamente fazer intuitivamente aquilo que você pensou. Essa é a ação corretiva. O oitavo, mais uma vez, você vai perceber que as organizações Malta ela tem uma certa necessidade de repetir a toda hora que a metodologia que ela utiliza ela é bastante robusta. O PACP é ágil by design. Ou seja, a própria metodologia, que não tem nada de metódico, inclusive, é isso que a gente vem falando até agora, o simples fato de eu aplicá-la quer dizer que ela já foi ágil e vai assegurar os resultados. Inclusive em prazos muito menores do que aqueles previstos pela galera dos sistemas de gestão. O nono princípio tem totalmente a cara das organizações Malta, eles dizem o seguinte: existem 3 formas de tratar uma não conformidade: a correta, a errada e o PACP. O PACP ele é exatamente igual à errada, porém é muito mais rápido, muito mais ágil, além de mais robusto do que qualquer ferramenta da qualidade que você conheça. Veja. O décimo, ela volta na questão da eficácia, o chamado axioma da eficácia. PACP é eficaz por definição. Então, seja lá o que você fizer, isso terá sido eficaz, não se fala mais nisso. 11º princípio das organizações Malta, ele se chama rápido ou devagar e eles nos provocam dizendo o seguinte: olha, à medida que cada um vai fazendo aquilo que é possível, vai implementando as suas ações segundo o PACP, isso aí vai tendendo a resolver todos os problemas que nós temos aqui na organização. 12º é uma provocação interessante, é o compromisso ilusório com a melhoria. Então, segundo as organizações Malta, sempre que você insere no seu plano de ação alguns compromissos com a melhoria, isso facilita a adesão e o comprometimento de outras pessoas com o seu plano de ação. 13º é um daqueles que eu pessoalmente mais aprecio, ele é muito interessante porque ele diz o seguinte: olha, o PACP é infinito, eterno, vitalício, chama lá como você quiser. Porque ele diz o seguinte: quanto mais você aplicar o PACP, mais você vai precisar aplicar, então isso aí vai te levar à melhoria eterna. É algo simplesmente estarrecedor. O 14º princípio retorna à questão da eficácia, a metodologia, então ela é eficaz por definição, e a avaliação de eficácia é algo para os fracos. Se você aplicou o PACP, a solução será eficaz, ponto final. 15º, também bastante interessante, diz respeito aos prazos. Vocês já perceberam que eles têm lá muita preocupação com prazo, com agilidade, como diz no próprio nome. E esse é curioso, porque segundo as organizações Malta, então você pode aplicar a metodologia, se é que é uma metodologia, em prazos muito curtos, incluindo aí vésperas de visitas de clientes, autoridades ou auditores de qualquer natureza. É algo simplesmente sensacional. 16º também é curioso, é algo do tipo: olha, não dê ouvido aos pessimistas, porque eles ficam por aí dizendo
que o PACP não funciona, que ele é um fracasso, etc. Só que vejam, mesmo que aquilo que você implementou não dê certo, pelo menos algum aprendizado você teve, então podemos dizer que ela foi um sucesso. Vejam o tipo de leitura que essas organizações faziam. Esperemos que agora com o novo direcionamento de seu sistema de gestão, tudo mude. 17º também é um que eu pessoalmente aprecio bastante. Eles dizem que existem 2 tipos de ação corretiva. Uma são os chamados enjambres criativos, quer dizer, o sujeito falar enjambra alguma coisa de maneira criativa, e o outro é o chamado recorta e cola de alguma coisa aleatoriamente escolhida, mesmo que não tenha nada a ver com a não conformidade que você está tratando neste momento. O 18º diz respeito à aplicação abrangente. Então, segundo as organizações Malta, enquanto com a aplicação de uma metodologia tradicional você poderia resolver uma não conformidade, aqui com o PACP você pode resolver no mínimo 10 e muito provavelmente mais. 19º também é curioso, é o chamado psicografia e o PACP. Então, se você não conseguiu intuir, não conseguiu definir nenhuma ação a tomar, faça o seguinte: abra a sua mente, abra o seu navegador e utilize o Google. O 20º, que eu também aprecio, ele diz o seguinte: o PACP não é solução baseada em gambiarra, não é SBC. Por quê? Porque o SBC muitas vezes requer aí algum tipo de questão mais elaborada. No PACP isso não é necessário, é sair fazendo. Bem, como eu havia dito lá no início do vídeo, nós nos inspiramos sempre que a gente está desenvolvendo alguma coisa nas organizações Malta, na chamada Escola do Absurdo. Naturalmente, mesmo estes 20 princípios, nós nunca vimos eles simultaneamente no mesmo momento em uma mesma organização. Mas pode ter certeza que eles foram inspirados em algumas coisas que nós vimos por aí. E aqui o convite, então, e o nosso desejo é que isso possa ser útil a você de uma maneira bem humorada, para você demonstrar para os seus colegas, caso algum deles ainda tenha uma leitura, uma percepção um tanto quanto equivocada desse importantíssimo processo que são as ações corretivas. Esse é o motor do sistema de gestão. Nunca esqueça disso. Obrigado, nos vemos por aí.